Vamos então dar início ao debate. Se calhar começamos por este filme, até porque eu penso que a maior parte das pessoas não teve cá presente a semana passada, penso eu. Quem é que viu o filme da semana passada? O espelho. Bom, o filme de Marker, portanto temos aqui, podemos ver o filme de Marker de duas formas. Bom, o que nós aconselhamos é que, já agora, para quem ainda não conhece a filmografia de Tarkovsky, a Constituição penso que enfim, tem uma boa introdução sobre a sua estética, as suas preocupações e sobre a sua filmografia, portanto é uma boa oportunidade para conhecer este autor. Quem já conhece, revisitá-lo à luz daquilo que foi aqui apresentado. É claro que este aqui é um filme, portanto é uma abordagem ao cinema de Tarkovsky de um autor, portanto a visão do próprio Marker aqui é muito importante, daí que nós salientamos essa questão do filme ensaio, portanto não é apenas um documentário que documenta a vida e a obra do autor de uma forma mais ou menos cronológica e linear, mas é sobretudo no cinema analítico, porque tenta descortinar um bocado o que é que está por trás da filmografia de um autor tão complexo como o Tarkovsky, e com uma filmografia tão densa e muito poderosa, tanto do ponto de vista formal como também do ponto de vista de conteúdo. Não sei, se queres dizer mais qualquer coisa? Depois, não sei se abrimos já o debate e depois conforme, se calhar é melhor, porque senão depois começa a falar demasiado de Marker e Tarkovsky, não sei se querem colocar alguma dúvida deste filme, alguma questão sobre o Tarkovsky ou sobre o Marker. Portanto, abrimos um pouco este espaço também para o público intervir, colocar alguma questão, enfim, a sua opinião, a sua visão, um pouco do que aconteceu aqui. Enquanto vão pensando, apesar de ser um filme muito comentado, portanto os filmes do Marker usam sempre a voz em off, quase sempre, na maior parte das vezes na primeira pessoa, e vão comentando as próprias imagens, mas há um pouco digamos, esse diálogo que se faz não só através do próprio discurso verbal, mas também através do diálogo entre as imagens, não é? E, portanto aqui está muito patente essa questão que é essencial. Portanto, como eu dizia há pouco, não é só simplesmente olhar de uma forma linear ou simplesmente biográfica a vida e a obra do Tarkovsky, mas há aqui uma tentativa de analisar a sua obra, que ainda por cima é uma obra muito curta, não é? Portanto, são 7 filmes, 7 longas metragens, excetuando os primeiros exercícios, ainda como aluno na escola de cinema de Moscou, com curtas-metragens e médias-metragens. Apesar de ser 7 filmes, portanto, é uma filmografia bastante extensa, bastante complexa. Sobretudo, a complexidade dos filmes e o que fez com que Tarkovsky filmasse tão poucos filmes foi sobretudo a burocracia soviética, que não permitiu e, portanto, tentou a todo o custo travar as próprias produções dos filmes, não é? Portanto, os filmes demoraram anos e anos, alguns estavam prontos a tempo e horas, portanto, estavam prontos e só 2 ou 3 ou 5 anos mais tarde é que foram realmente exibidos. Portanto, todos estes contratempos fizeram com que o Tarkovsky acabasse por filmar muito pouco. Enfim, ficaram mais sonhos para realizar. E, portanto, a obra do Marker tenta entrar neste universo que para muitos é hermético, não é? Portanto, o cinema de Tarkovsky realmente não é um cinema fácil, obviamente não é um cinema de massas, não é um cinema
não se faz aquele entendimento do cinema enquanto entretenimento, não é? Enquanto espetáculo, não é? Mas, como se pode ver neste filme, enquanto uma arte tão próxima, ou se calhar ainda mais, porque enfim, porque usa a própria pintura, portanto uma arte muito completa, porque no fundo é uma arte que engloba tanto a visão como o som e os ruídos, que também são muito importantes. O Marker fala aqui na música, obviamente, mas os ruídos, os sons, a banda sonora também é muito importante nos filmes de Tarkovsky, porque portanto cria também uma atmosfera muito própria, uma relação com os personagens, com a história, com o ambiente, enfim. Acrescentava também a escrita no meio dessas artes todas. Sim, faltam outras, claro. Sim, a escrita, claro. Portanto, era aqui o André Bazin, portanto, um dos críticos muito ligados à Nouvelle Vague francesa, aliás, muito também ligado ao Chris Marker, e teórico crítico de cinema, falava do cinema enquanto arte impura, não é? Portanto, uma arte que precisamente se abre para as outras artes. Não é? Apesar de ter a sua especificidade própria, não é? Portanto, era aquilo que no fundo Tarkovsky também enfim, não procurava exatamente, mas sobretudo tentava enfim, existir, não é? Nessa questão, mas é sobretudo essa arte, essa forma de arte muito, muito completa. Enfim, fala tudo. Não sei se entretanto alguma outra intervenção. Não. Faz favor. Sim, é melhor. É do aquele microfone. Estou? Sim? Pode falar. Boa noite. Ora. Eu conheço muito mal este realizador. Vi o filme O Sacrifício, que achei extremamente interessante. E não sei se, efetivamente, a realização do Tarkovsky passa muito pela... não sei, pela natureza, como reflexo da alma, por uma série, pela própria pintura que referiram, que expressa no fundo aquilo que há no ser humano, como as grandes questões existenciais. Portanto, uma série de aspectos que muitas vezes se verifica no cinema europeu do norte da Europa. Não sei se estou a fazer uma analogia correta. Acho interessante, mas não sei se me poderiam acrescentar mais algum dado que permita conhecer um pouco melhor ou alguns traços característicos deste realizador. Efetivamente, o sacrifício foi extremamente interessante para poder perceber um pouco que grandes questões ou que grandes problemas existiam no interior daquelas personagens, não é? Os conflitos internos, resolver, não resolver. Bom, okay, obrigado. Sim, sem dúvida, pegar um pouco no Sacrifício, o filme que referiu e que foi o primeiro, para que passámos dele enquadrado na temática do desastre, já o ano passado. E como eu disse a semana passada, portanto, para quem esteve na sessão do Espelho, o Sacrifício de facto despertou no público e tivemos essa ressonância relativa às questões que o filme desperta. Aliás, tivemos um debate até bastante profícuo nesse dia. E evidentemente que eu peguei aqui, por exemplo, entrar noutros teóricos. Aliás, o Vítor já falou em Bazin, mas também podemos nos lembrar de Deleuze, que na sua filosofia, enfim, sobre o cinema, nos seus dois livros sobre cinema, distingue, portanto, um cinema de movimento, ou cinema-movimento, ou a imagem, melhor, a imagem-movimento, da imagem-tempo. E Tarkovsky, junto com outros, aliás, falou aí de uma cinematografia mais à norte, não é? Está a falar de Bergman e outros, que partilham essas características que Deleuze reconhece como imagem-tempo. E mais do que isso, porque
que seria a imagem-tempo, seria o quê em relação à imagem-movimento. Portanto, a imagem-movimento corresponde a um primeiro cinema, a uma primeira fase do cinema em que, de facto, a capacidade de gerir, construir imagens ou histórias, narrativas, não é? Portanto, ou uma sequência de imagens através do tempo, não é? Porque o cinema é tempo, não é? Como a música e outras artes ditas temporais, não é? Vamos dizer assim, portanto, funcionam no tempo, não é? Portanto, precisam de tempo para funcionar e existir, e se desenvolvem no tempo. Contudo, o cinema se baseou essencialmente, ou usou o tempo, sobretudo na construção da linguagem, também tivemos a oportunidade de ver aqui num dos ciclos sobre os primórdios da linguagem cinematográfica, a construção de a utilização do tempo para a construção de uma continuidade temporal, ou seja, da linearidade da narrativa, através precisamente da montagem, não é? Ou seja, dos cortes. Com bocadinhos, reconstrói-se, não é? Ou tenta-se imitar a continuidade do movimento da vida e do movimento da história. O cinema do tempo vai pegar no tempo do cinema, ou seja, no tempo, no espaço do filme, para trabalhar questões relativas ao tempo. E quando o tempo passa a ser também um protagonista, enfim, não explícito na obra, mas faz parte dela, temos as questões ligadas à memória, a não linearidade, ou seja, aquilo que não é uma narrativa que forçosamente, não é, no cinema é sempre construída por fragmentos, mas que devolve, não é, ao espectador a linearidade, a ilusão de que estamos perante algo que é contínuo e perfeitamente perceptível, não é? Como o cinema americano, na maioria, não é? Porque o cinema comercial assim o faz e o tem repetido. Portanto, a gente já sabe o que é que espera, não é? Está à espera sempre. Falava há bocado com uma pessoa que me dizia, mas no filme da semana passada estava sempre à espera do fecho, da solução final, do salvamento no último momento, não é? Que faz parte, portanto, da lógica da narrativa cinematográfica, enfim, da herança de Hollywood, não é? E que não é exclusiva hoje só dessa cinematografia. Mas aqui não, portanto, aqui é um espaço de criação que permite que o realizador use o tempo para, quase como também diz Deleuze, para criar um cinema que se aproxima do pensamento, da forma como nós também pensamos, não é? E não pensamos de forma linear, de facto. E aí o espectador tem para acompanhar e viver um pouco aquilo que este tipo de filmes pede, tem de... estes filmes pedem, tem de, penso que é o melhor termo sexto, se deixar levar, não é? Portanto, se deixar levar pelas imagens, um pouco, como eu disse a semana passada em relação ao espelho, como se de um sonho se tratasse, não é? Portanto, porque o sonho também é pensamento, não é? Um pensamento, enfim, de olhos fechados, um pensamento livre, digamos assim. E é um pouco por aqui que podemos entender, então, a postura do realizador que partilha connosco, portanto, ou que nos dá, digamos, ou que nos sugere, portanto, uma série de caminhos para refletirmos, não é? Portanto, é um cinema que também tem tempo, ou nos dá tempo para reflexão, porque ele não é de montagem acelerada ou rápida para nos conduzir a uma determinada ação ou nos obriga a olhar para um determinado sítio, porque nos deixa espaço, não é? E tempo para a reflexão. Isso é um cinema de planos longos e, como o próprio Tarkovsky diz, ele gosta de criar ou usar personagens, não é? A personagem em si, que não tem, de facto, que não prima pela ação ou pela sua expressividade corporal, mas sim pela sua intensidade emocional, não é? E isso pode ser apenas num olhar, não é? Refletido num olhar ou numa postura perante a câmara, não é? Um trabalho também de fotogenia e de outras coisas, não é? E de enquadramento. E depois é um cinema que joga, quanto a mim, sempre muito bem nessa procura de um equilíbrio entre a forma e o conteúdo. Isto é uma problemática que a mim é muito cara, acabo sempre por falar nela, porque de facto o próprio Tarkovsky assim o diz, não é? Não há conteúdo sem forma e o cinema de Tarkovsky por vezes parece que a história, que sobretudo no espelho, que é uma rememoração da sua própria vida, e acontece com as nossas memórias, não é? Portanto, não têm que ser alinhadas nem lógicas, por vezes
se detém em pormenores, ele faz isso, mas aí também eu assumo, e já se falou aqui, também se fala disso, detém-se em pormenores que nos afastam da história para nos deixarem, para partilhar connosco a contemplação de coisas tão simples como uma cor ou uma forma qualquer que poderá ou não ser simbólica, mais ou menos simbólica, dentro da história, ou seja, é uma obra também, de certo modo, aberta a interpretações que joga, não é? Cada um de nós joga ou cria a partir do nosso próprio... Sim, deixa essa liberdade. Exato, do nosso próprio íntimo. Portanto, O Espelho, portanto, também é um filme que recomendo, quem não conhece, precisamente porque, apesar de ser muito difícil, as coisas são difíceis quando não temos, ou digamos, quando não adotamos a postura que ou não encontramos essa postura, não é, para o filme, não é? Quando tentamos, enfim, domesticar ou olhar com o hábito, ou com os olhos, ou com o prisma que estamos habituados a olhar, ou a esperar, não é? Com o filtro da espera de um determinado tipo de situações ou de questões que o cinema nos pode colocar, não é? Normalmente no cinema mais comercial, não este cinema, não nos coloca, não é? Portanto, não se colocam questões, não é? A parte das vezes não se colocam questões, simplesmente se apresentam situações que nós já prevemos para onde é que elas irão caminhar, não é? Quem é o bom, quem é o mau, as causas de porque é que essa pessoa vai agir de determinada maneira, o conflito que se vai gerar e, finalmente, a solução desse conflito. Isso não tem por que fazer parte do cinema, não é? Ou seja, e do filme. O filme não tem que necessariamente contar uma história dentro de regras que estão mais ou menos convencionadas para funcionar comercialmente, não é? E que são um garante, não é? O cinema repete-se muito, não é? O cinema comercial, porque quando uma coisa dá dinheiro, não se vai mudar a estratégia, não é? Aqui as preocupações são outras, são de facto outras. É um cinema de um espaço de expressão e de subjetividade. Aliás, também Tarkovsky fala muito, sobretudo no seu livro Esculpir o Tempo, de poesia. Fala da poesia precisamente porque considera que o cinema não deve, de facto, imitar nem reproduzir, deve sim, a partir, e nós vemos isso, e como disse também, coloca muitas questões que nos fazem refletir, ou seja, não é apenas fantasia desligada do real, há questões, portanto, muito concretas que são tocadas pelos filmes de Tarkovsky, que são abordadas pelos filmes de Tarkovsky, mas que transitam sempre para um universo muito pessoal, que é o universo da subjetividade, não é? E isso permite que essa subjetividade, através da objetividade da coisa que estamos a ver, desperte em nós também o nosso mundo subjetivo, não é? No fundo é isso, um pouco por aí. Portanto, é uma questão de atitude, não é? Um cinema tem uma determinada atitude e por isso pede uma determinada atitude também. Também há uma herança cultural muito forte. Claro. Sim, uma formação, claro. Ligar também esse... Não inventou este tipo de cinema, digamos assim, não é? Portanto, vem de trás e há influências que seguiram, a outros realizadores, não sei se queres. Mas outra questão... Não sei se ficou Eu não conheço este filme agora, mas pelo que explicou, portanto, de cinema que é muito para a introspeção, etc. Eu gostaria de saber, portanto, disse que os filhos dele demoravam muito tempo devido à burocracia, não é preciso, à burocracia russa, não é? Portanto, naquela altura do comunismo. Ele acaba por se exilar, não é? E a minha questão era exatamente, se nós formos ler o Dostoiévski, nós percebemos ali algumas críticas. A minha questão era o que é que, não é, na vida dele, enquanto escritor também, e pelos vistos, não é, também escreveu algum tempo, e realizador, o que era de tão... o que o leva a entrar em choque com o regime de então? Para isso, porque acaba por... Posso tentar dar um olhar sobre o assunto, se me permite.
Mas a cultura no regime soviético, não diria comunista, diria soviético, era bastante instrumentalizada. Ou seja, a questão, algum tipo de criação que não fosse propriamente alinhado com um certo tipo de ideais não seria reconhecido. O próprio Tchaikovsky foi o compositor. Foi um bocado ostracizado numa altura em que resolveu fazer o que lhe apetecia, e o que lhe apetecia não era propriamente o belo canonizado que vinha de cima. Ou seja, esta instrumentalização vem de uma tentativa, quer dizer, vem de uma tentativa de ideal, salvo seja, de uma construção do ideal, digamos, que ao mesmo tempo que tenta ser próprio, tem uma relação de amor-ódio com o mundo ocidental, pelos franceses. Não sei se alguém viu a Arca Russa. Aqui, a Arca Russa até disserta um pouco sobre... Vamos ver. Ok. Então, quando virem ver a Arca Russa, há uma dissertação um pouco sobre isto. Mas esta instrumentalização, creio que é o ponto essencial, ou seja, o Estado soviético não acreditava propriamente que a criação devesse ser única e exclusivamente feita com base nas ideias dos artistas. Embora eles reconhecessem talento e etc., quer dizer, essas ideias não estavam alinhadas, podiam alimentar outras coisas mais perigosas, coisas assim. Elas era a ideia de formatação. Uma espécie de formatação, mas, ou seja, no fundo era, mas quem é que quer saber dos teus problemas? Estás a fazer uma obra de arte, mas quem é que quer saber disso? Usa alguma coisa maior. Era uma tentativa de uma construção do ideal do belo. Claro que isto não funcionava assim, não começa daqui para aqui, mas isso já são outras questões. Mas isso na prática era o que se tentou fazer nessa altura, nesse regime, nessas vivências. E também uma própria demarcação do que seria feito no Ocidente. Portanto, ele falou, quando falou de Pasternak, e disse que ele só fazia 7 filmes. Eu também, como eu não conheço, ele é de que é? Bem, aquilo foi um espírito que falou com ele. Aquilo foi, essa história dos 7 filmes, estavam a fazer aquela Ouija, aquele tabuleiro de Ouija, e um espírito disse-lhe que ele só ia fazer 7 filmes. E era o espírito por acaso, o espírito do Castelo. Eu não sei se isto respondeu mais ou menos à questão do vosso lado. Professor? Queres acrescentar a isto? Tá. Posso fazer uma observação em relação à questão da censura? Não só ao cinema soviético. Sim. Exato. As censuras mais óbvias que se fazem no cinema hoje em dia nos Estados Unidos. Questão económica. Os produtores sempre fizeram isso, tal ponto que um cineasta que tivesse sucesso, como o Buñuel, por exemplo, da uma geração, os meios não eram os meios atuais, que hoje em dia é muito mais, os meios já são muito mais acessíveis a fazer cinema. No passado era preciso projetor, película. E um realizador que tinha sucesso no público ficava com um problema para o futuro. É que o próximo filme tinha que ser mais caro. Exato. E isso foi uma das coisas piores que se punham em relação aos cineastas. É porque eles começavam a perder a liberdade quando tinham sucesso. Portanto, os filmes tinham de ser mais, os produtores exigiam mais, senão eles depois eram esquecidos. Portanto, o processo era um processo de crescimento económico, não sim, e isso era um... Eu vi isto em Lisboa, numa conferência na Cinemateca, um realizador que pôs esta questão, que era uma coisa que eu já conhecia mesmo. Portanto, nós não sabemos que tipos de censuras é que acontecem nos processos criativos quando existe uma indústria e existem meios que são muito mais usados. Hoje, o tipo de censura que é a distribuição. Portanto, hoje não temos cinema, praticamente, fazer coisas para as pessoas se distraírem. Temos 7 salas de cinema ou mais no Funchal. Eu nunca vi tão pouco cinema como agora. Quando era miúdo, tinha 3 salas de cinema, havia muito, via Fallini, via Visconti, via... E hoje nada. Portanto, há censuras diversas, há censura política, há censura económica, a económica depois derrama-se por uma série de esferas
das nossas sociedades. Sim, aqui é sobretudo político. Aqui é a política Claro, e sim, é o aqui é contexto. claro, Sim, sim, claro. ou seja, isto é um contexto muito particular do século XX. Ou seja, a ideia do ideal não era prejudicar o talento, pelo contrário. É só se o talento não fosse direcionado, não o vamos ajudar. Era uma coisa Não mais. interessava, era- Sim, não interessava, também não te vou era uma ajudar. perseguição, enfim, Depende do que saía. É, quer dizer, sim, mas depende do que normalmente saía. era por uma desvalorização e até uma ignorância não é? Um não querer ver, não é? Outras formas de. Mas tinham pedido a palavra ao Luís. Eu iria, portanto, retomar algumas das intervenções e reforçar, porque concordo. Efetivamente, este realizador da época soviética, portanto, tendo em conta o regime ditatorial, não é? Que tem uma determinada matriz, portanto, não permite abertura a outro tipo de perspectivas ou de abordagens. É lógico que o que saísse fora dessa matriz teria que ser censurado, não é? Exato. Portanto, todos os regimes ditatoriais, portanto, têm muito medo da arte, porque a arte é uma comunicação, seja a música, seja o teatro. Portanto, o processo criativo é um processo que pode ser perigoso, porque leva a pensar, como referi no início, porque permite. Portanto, nós aqui vimos uma abordagem ao tipo de realização de Tarkovsky. Não vimos propriamente um filme, não é? Mas daqui do sacrifício que eu vi, não é? Permite perceber efetivamente uma reflexão que existe, portanto, acerca de variados aspectos do próprio indivíduo, não é? E pôr as pessoas a pensar é algo perigoso. É algo perigoso na altura de Tarkovsky e é algo perigoso hoje em dia. Por isso é que também é muito mais fácil, as pessoas gostam muito mais de ver um cinema comercial, porque a partida não coloca questões, não é? É mais suave, é tranquilo, não inquieta. Claro, eu estou aqui porque gosto mais deste tipo de cinema, porque me põe a pensar. E também pôr-nos a pensar é um exercício extremamente importante, é um exercício extremamente é fundamental para a humanidade, porque nos pode colocar a questão, ou que o próprio coloca a questão, ou seja, que é muito importante cada vez mais este tipo de exercício, porque existe também dificuldade, existe muita dificuldade por parte de muitos de nós, ou de muitos dos presentes, ou dos que saíram, dos que não gostaram, dos que não percebem, como já me disseram, eu não percebo nada disto, eu não gosto disto. Também é preciso uma certa iniciação, por um lado, mas ao mesmo tempo custa pensar, às vezes entrar um pouco em nós e olhar e tentar fazer um reflexo para dentro de nós, como espelho, não é? Se calhar. O que é que aquilo também me transmite, o que é que aquilo me diz, o que é que me faz pensar, porque, o que é que me provoca, não é? Porque também pode ser desestabilizador e provocador para mim próprio e para o meio onde eu estou, para a sociedade onde eu vivo. Portanto, isto é complexo, não é? É um pouco, pegando um pouco nas intervenções anteriores e saltando. E talvez depois refletir um pouco nisso e não diretamente, não é? Vamos desviar um pouco dos filmes, até porque o filme anterior e mesmo o sacrifício não é conhecimento de todos, não é? E aqui de facto temos uma abordagem que, lá está, que não sendo uma abordagem, como também disse o meu colega, tipicamente documental, em que o que se pretende é a clareza da informação e passar ao espectador, de facto, toda a vida de forma clara do realizador e a sua obra e apresentá-la de uma... Embora eu não acho que seja assim tão obscuro também, de qualquer maneira, permite isso. Eu queria tocar um pouco nessa questão, porque até falávamos no intervalo, falava eu com tantas, sobre a questão do pensar que, como sabemos, não é, cientificamente comprovado, não é, que pensar não é só, enfim, não é só uma coisa apenas ideológica ou ligada à alma e ao intelecto, mas produz novos neurónios, não é? Portanto, permite renovar os neurónios, o que é bom, não é? Para ver isso, não é? Ou seja, permite de facto uma atividade cerebral que às vezes fica um bocado atrofiada quando nos habituamos, precisamente a não encarar ou não ter uma atitude, que é isso que acabou de dizer, não é? De
curiosidade, de nos deixarmos levar Mas o pela... Stalker, a personagem do Stalker, Tem a ver com isso. falavam um pouco Exato, acerca tem a ver disso. com essa questão. Essa- Exato. Aliás, o próprio Tarkovsky É. desenvolve essa. E esse se deixar levar, não é? Dar, como eu disse a semana passada, não sei se foi esta imagem que eu usei, mas não ter medo de dar o mergulho, não é? De se atirar, seja de pé ou de cabeça, para entrar, portanto, num universo que nos pode, ou que nos permite, não é? Abrir, isto também é um bocado clichê, não é? Portanto, abrir horizontes, mas pronto, talvez seja melhor imagem, abrir horizontes em termos daquilo que do que o cinema nos pode dar, em termos de um momento, de facto, e uma partilha que tem a ver mais com a reflexão e com essa fruição que, como se dizia aqui, voltando à questão da censura e da